Nobres alunos, estamos de volta para a quarta parte da nossa aula do sábado à tarde. Hoje é dia 13 de março de 2021, pelo CETEP, a disciplina Legislação e Ética Profissional, professor Eric Brasil. Estamos aqui com as turmas Eletrotécnica 7 de Camusim, Eletrotécnica 18, Mecânica 10 do Paracuru. E tratávamos de temas polêmicos no bloco passado, não é? Falando aqui na questão de alguns nomes de governantes, né? Nesse caso no quadro político, mas também no quadro gestor e no contexto brasileiro. E dissemos aqui que alguns governantes conseguiram fazer muito pelo Brasil, deixar um grande legado, apesar de serem figuras polêmicas, figuras controversas. Falamos de Dom Pedro II, que foi talvez um dos maiores, mais sábios e mais atuantes governantes da história brasileira, deixando um legado importantíssimo, como a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, o Açude do Cedro, em Quixadá, estimulou sua filha, a princesa Isabel, a abolir a escravidão, e teve um legado científico importante. Eu não comentei aqui, mas muitos dos museus, muitas das obras científicas, observatórios astronômicos, bibliotecas criadas no Brasil foram obras de Dom Pedro II. E aí falamos de outros exemplos também, porque há outros nomes, né? Comentamos a figura controversa e polêmica de Getúlio Vargas, que apesar de ter matado dezenas de brasileiros, matou mesmo, né? Principalmente na Revolução de 1932, trouxe para o Brasil a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Foi ele que investiu na prospecção e pesquisa de petróleo e, posteriormente, na constituição da Petrobras. Também com Getúlio é criada a Companhia Siderúrgica Nacional, aproveitando o grande potencial das jazidas de minério de ferro e a transformação das mesmas em aço, em chapas de aço, colocando o Brasil na era do aço, na era tecnológica, causando, inclusive, a admiração de países grandes, tornando o Brasil grande, o Brasil respeitado, o Brasil poderoso, não é? Podendo conversar de igual para igual com países como os Estados Unidos da América, só para citar alguns exemplos. Falamos de Lula, governante também controverso, mas que foi um dos governantes que melhor distribuiu a renda no Brasil, que elevou, de fato, as classes miseráveis e pobres a um patamar de relativa dignidade, distribuindo principalmente condições de acesso à alimentação, à moradia e acesso a equipamentos que antes eram destinados apenas às classes média e rica, como, por exemplo, o acesso ao shopping center, o acesso ao consumo de eletroeletrônicos, o acesso a viagens aéreas e outras coisas mais, não é? Isso, obviamente, dentro de um contexto onde havia uma crise muito forte no mundo. Não sei se vocês lembram, mas a grande crise de 2008, que quase acabou com o mundo, não chegou ao Brasil. E é importante dizer isso. A Europa quase morreu em 2008. Os Estados Unidos quase morreram em 2008. E nada de grave, do ponto de vista econômico, aconteceu ao Brasil em 2008. Por quê? Porque nesse período, que foi durante o governo Lula, houve investimento pesado em infraestrutura, principalmente através das obras da engenharia pesada, que movimentaram a construção civil, gerando oportunidades, emprego, renda, desenvolvimento, circulação de riquezas. Professor, mas a construtora tal era corrupta, a outra também era corrupta. Não estou dizendo que não era. Estou dizendo que geravam milhares de empregos, renda, circulação de riqueza. Professor, mas Lula trouxe para o Brasil a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 foi negociada ainda no governo Lula. Mas Lula trouxe para o Brasil as Olimpíadas. Isso trouxe muita corrupção, não foi, professor? Também, mas também trouxe dinheiro, investidores, interesses estrangeiros. Lula é acusado de ser comunista, né? Porque o PT, Partido dos Trabalhadores, tem uma ideologia socialista. Mas Lula não é comunista coisa nenhuma.
Lula é um socialista light, que faz muito a incentivar o consumo. O comunista de raiz, ele não gosta do capitalismo, ele não gosta dessas relações de consumo. Lula, pelo contrário, Lula foi a pessoa que mais incentivou brasileiros a consumir, a ir ao comércio, a ir ao shopping, a fazer desembolso, a fazer a riqueza circular, e essa movimentação traz saúde econômica. Quando você distribui a renda e você permite que essa renda circule pelo comércio, circule pelo setor de serviços, a indústria se atiça para produzir mais. Quando a indústria se atiça para produzir mais, ela emprega mais. Quando ela emprega mais, ela gera mais salários. Quando ela gera mais salários, ela gera mais consumidores. Quando ela gera mais consumidores, outras indústrias produzem mais, porque sabem, têm a certeza que vão poder vender, que não vão sair no prejuízo, que não vão ficar com estoques atolados. Isso é saúde econômica. Mas isso é um movimento. A roda da economia gira, o que não está acontecendo tão bem atualmente, mas aconteceu no governo Lula, certo? Então, é tudo isso, todo esse legado, toda essa distribuição. A questão ambiental foi com Lula que o Brasil começou a participar ativamente da defesa dos interesses ambientais e dos interesses das populações que hoje são esquecidas, populações quilombolas, populações indígenas, populações ribeirinhas, e defesa de biomas como a floresta amazônica, e outros mais. Entendam o que isso significa. Com Lula, havia o orgulho nacional, assim como havia com Getúlio, assim como havia com Juscelino. Você podia mandar o presidente para o exterior sem passar vergonha, porque o cara chegava lá na ONU e era respeitado na tribuna da ONU. Independente de, no caso de Lula, ele não ser uma pessoa letrada. Mas há uma outra coisa sobre ele. Diferente de Dom Pedro II, que era da realeza, tinha sangue azul. Diferente de Getúlio Vargas, que tinha uma origem de classe média e militar também. Diferente de Juscelino, que apesar de ter sido uma pessoa pobre na infância, mas que representava muito também os interesses das elites, pela primeira vez, o trabalhador pobre e simples se viu representado no poder através da figura de um ex-operário. Isso é muito simbólico. Então, quando Lula é preso recentemente, isso causa muita estranheza no Brasil e nos brasileiros. Não estou dizendo que ele é inocente, não estou dizendo que ele é santo, não estou dizendo que ele não foi corrupto. Estou dizendo que a verdadeira análise amadurecida de um governante, de um estadista, de um juiz ou de alguém que tenha representatividade, ela não pode ser uma análise infantil, imatura. O que é análise infantil, imatura? Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino. Quando homem, penso como homem, faço coisas de homem, falo coisas de homem. Isso acontece, às vezes, na religião. Eu fui criado na Igreja Católica. Só não estou aqui defendendo nem atacando a Igreja Católica. Mas só um exemplo, para você entender o meu raciocínio. E na Igreja Católica, quando criança, nós fazemos o catecismo. Faz a primeira Eucaristia, pode comungar, né? Tem todo aquele rito. E o catecismo, ele fala numa linguagem bem simples, bem ilustrativa, tem até a Bíblia das crianças, né? E aí, no catecismo a gente aprende que tem o céu e que tem o inferno. Mas isso é uma visão simplificada da realidade, ilustrativa, para uma criança poder entender. Quando você se torna adulto e você se aprofunda na religião, e você faz estudo bíblico, e você lê as escrituras com profundidade, você analisa outros escritos que não estão na Bíblia, e percebe que tem livros que não estão na Bíblia, mas que poderiam estar, como, por exemplo, o livro de Enoque, que não foi incluído na Bíblia por conta dos concílios que foram feitos, mas que poderia muito bem estar. Jesus cita Enoque, né?
Mas o livro de Enoque não está na Bíblia, alguém retirou. E o que é que se fala lá em Enoque? Coisas que a criança do catecismo não pode escutar. Tem mensagens bem pesadas lá. O livro de Enoque, em blocos passados, nós estávamos falando aqui de Lúcifer, o anjo caído, pois o livro de Enoque, ele não só fala de Lúcifer, ele fala de todos os demônios. Ele dá nome a todos eles. Não tem essa terça parte dos anjos caídos? Pois o livro de Enoque, ele mostra quem é cada um, o que fez cada um, qual é o nome de cada um. E aí os bispos da igreja consideraram isso muito pesado para mostrar para o povo. Mas os sacerdotes e os grandes estudiosos da teologia têm acesso ao livro de Enoque, certo? E ele poderia muito bem estar na Bíblia, mas não está. E eu só descobri isso porque eu fiz um estudo aprofundado. E aí você descobre que aquela visão do catecismo muito simplista era para poder ser mais didática, do jeito que um professor é didático, mas que simplifica muito a realidade. Que não existe apenas céu e inferno, bem e mal. Existe alguma coisa acinzentada entre os dois. E esse tipo de análise deve ser feito também no poder, na política, no estudo do ser humano. Dom Pedro II foi um santo? Não, mas foi um grande governante. Getúlio Vargas foi um santo? Não, ele matou pessoas, inclusive matou brasileiros. Isso está registrado. Você está dizendo que tem gente que roubou? Getúlio matou. Mas foi um grande governante. Getúlio matou? Matou. É errado? É. Antiético? É. Mas Getúlio deixou a CLT, estou com ela na mão aqui. Napoleão Bonaparte também matou muita gente e fez o Código Civil francês. Foi errado? Foi. Ele é um exemplo de ética? Não. Mas de governante? Sim. Juscelino fez o bem para o Brasil? Fez. Foi o que ele fez? Construiu Brasília, cara. Em 5 anos. Trouxe a indústria para o Brasil. O Brasil não tinha. Tornou o Brasil importante no cenário internacional. Transferiu a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Desenvolveu o Centro-Oeste. Mas eu posso dizer que Juscelino era 100% ético? Não posso. Por quê? Porque ele endividou o Brasil, cara. Ele atolou o Brasil com dívidas. Dívida externa por cima de dívida. Porque para financiar tantos projetos em tão pouco tempo, ele teve que tomar muito dinheiro emprestado. Ele foi irresponsável do ponto de vista fiscal. Um governante sério hoje, se Juscelino vivesse hoje, ele seria preso, ou no mínimo sofreria um processo de impeachment, porque ele cairia na lei de responsabilidade fiscal. Mas ele foi importante para o Brasil. Lula foi corrupto? Com certeza. Se não corrompeu, pelo menos deixou corromper. Porque o PT se transformou, mais do que um partido, como um grande clube de futebol. O PT virou como se fosse o Corinthians, como se fosse o Flamengo. Tem cidadão que torce para o Flamengo, que torce para o Corinthians? Tem. Tem bandido que torce para o Flamengo e para o Corinthians? Tem. Tem homem, tem mulher, tem bêbado, tem pessoas sãs, tem religiosos, tem mafiosos. O PT se tornou uma grande organização com pessoas boas, pessoas más, pessoas honestas, pessoas corruptas. Uma grande agremiação. Mas no bojo de tudo isso, o que mais importa? Brasileiros saíram da miséria. Brasileiros adquiriram casa própria. Brasileiros puderam participar da atividade econômica. Puderam, pela primeira vez, sair da linha da miséria e partir para uma pobreza mais digna. E alguns até alcançaram a classe média. Conseguiram O Brasil, no plano motos, de avião da pessoa. Pronto, antes do Adriano falar, o Brasil, no plano internacional, era respeitado, era grande, era uma grande economia, cara. Se houve corrupção, mas apesar dela, o Brasil foi a 6ª economia do planeta Terra, hoje é a 12ª, foi a 6ª com Lula. Então, Lula foi grande. Se o mundo quase acabou em 2008 e nós não percebemos, foi porque havia estabilidade. Então, não posso dizer que ele foi um mau governante. Certo? Diga, Adriano, pode falar.
É porque eu tô aqui pensando, O seu sinal está chegando muito ruim, acho que é a conexão. A sua conexão. antes do Lula, né? Era muito difícil a pessoa. Tá me escutando agora? Melhorou, Ah, professor? Melhorou o melhorou, sinal? agora melhorou. Agora pode falar, Adriano. Pronto. Assim, eu me lembro que antes do Lula, né? Não tinha moto, não tinha carro, não conseguia ter a facilidade. Aí, depois do governo do Lula, né? Aí todo pessoa pobre conseguiu já uma melhor, já conseguiu comprar um carro, conseguiu ir de avião, de avião a pessoa que tinha dinheiro, e conseguiu estabilizar ali o Brasil economicamente. É isso mesmo. Ok, obrigado pelas contribuições. É importante dizer que aqui eu não estou fazendo uma defesa ou ataque partidário, assumindo uma posição ou impondo uma posição. Estou dizendo que durante toda a gestão brasileira, consigo identificar 4 governantes que tornaram o Brasil grande, que tornaram o Brasil respeitado. E citei esses 4 governantes. Outros tentaram, mas não conseguiram. Esses 4 conseguiram. E não há nada que possa tirar isso deles, porque isso já está feito. Assim como os malfeitos deles também já estão feitos, certo? O que é que nós temos que pensar? Temos que pensar no presente e usar o passado como referência, claro, mas pensar no presente, tornar o Brasil grande novamente, respeitado novamente, minimamente uma nação que faz jus à sua grandiosidade. E aí, o Wagner falou e pediu para falar do Sérgio Moro. E vamos falar também. Estamos aqui num ambiente que pode ter uma abertura para o debate. E tudo que eu disser, eu não sou o dono da verdade. Eu apenas trago aqui uma análise, que você pode ter a sua também. Sérgio Moro foi um juiz federal importante, juntamente com uma operação igualmente importante com a Operação Lava Jato, não só o Sérgio Moro, mas toda uma força-tarefa designada para isso. É importante dizer que o Brasil não piorou, por incrível que pareça, não piorou do ponto de vista da corrupção, apenas as cortinas caíram e nós começamos a ver os bastidores, só isso. A mesma corrupção, ou talvez variando para um pouco mais, para um pouco menos, que você viu em Lula, houve também em Fernando Henrique Cardoso, houve também em Sarney, houve também em Collor de Mello, houve também com Dilma Rousseff, houve também com os governos militares, houve também com Getúlio, houve também com Juscelino, certo? E aí nós temos que amadurecer e deixar a visão do catecismo infantil para passar para o estudo mais profundo das Escrituras. Se você leu a Bíblia de verdade, não estou aqui dizendo que a política brasileira é como a Bíblia, mas lá na Bíblia, se você ler com profundidade, você vai perceber que lá se apontam também crimes hediondos praticados pelo povo santo de Israel. Não estão certos, estão errados. São os homens de Deus, mas estão errados. Então, Sérgio Moro ele tem a oportunidade de trazer tudo isso à tona. Sérgio Moro foi um herói ou foi um anti-herói? Nem uma coisa, nem outra. Sérgio Moro teve a oportunidade de ser um herói. Mas a vaidade e o projeto de poder que ele também tem, assim como muitas pessoas têm no Brasil, acabou prejudicando isso. O falecido jornalista Paulo Henrique Amorim, aquele que dizia assim, oi, tudo bem? Né? Ele já foi da Globo, já foi de várias emissoras, já foi da Record, da Bandeirantes, né? Ele era muito conhecido, acho que todos lembram dele. Ele faleceu não faz muito tempo. Ele fez uma análise
muito pesada, mas muito verdadeira sobre Moro, sobre Sérgio Moro. Ele disse que o Sérgio Moro sozinho destruiu 1 milhão de empregos. Isso é muito duro de se dizer. Mas como é que pode, professor, se ele combateu a corrupção? Sérgio Moro combateu a corrupção, ou pelo menos tentou. Só que o Sérgio Moro, ele pegou, fazer aqui a comparação, ele pegou um doente viciado em drogas, imagine um dependente químico, alguém viciado em crack, vamos imaginar alguém viciado em cocaína. O Brasil é como se fosse isso, né? Um paciente viciado. Nesse caso, o vício é a corrupção, as más práticas, ou a antiética, ou as relações obscuras. Aí o que foi que o Sérgio Moro tentou fazer? Ele tentou dar um remédio imediato para o Brasil. Mas quando ele fez isso, em vez de fazer o bem para os brasileiros, infelizmente ele fez o mal. Às vezes, quando você quer fazer o bem, você acaba praticando o mal. Isso é um estudo ético profundo, viu? Então tenham cuidado nessa análise. Não estou atacando a pessoa do Sérgio Moro, só estou analisando as suas ações. Quando uma pessoa tem um vício muito profundo, se você arrancar esse vício de qualquer jeito, alguns pacientes podem ter crises graves de abstinência. Um médico que é treinado, que é experiente, que faz tratamentos com dependentes químicos ou ex-viciados, ele diz o seguinte: vamos tirando a droga passo a passo, paulatinamente, gradualmente, diminuindo cada vez mais as doses. Mas se você arrancar de uma vez, existe o perigo do paciente entrar numa crise que não é apenas psicológica, uma crise física. O organismo que era dependente daquela substância não tem mais, ele entra em crise de abstinência. Então, ele vai ter tremores, espasmos, ele pode desmaiar, ele pode surtar. Qual é o certo para tratar um dependente químico? Por exemplo, dependente de álcool. Ele continua consumindo álcool em pequenas doses. Aí você vai tirando aos poucos, até que chega o momento que você não dá mais nada a ele. E aí ele vai se desintoxicando e o organismo vai se acostumando sem morrer. Quando o Moro agiu da forma que agiu, ele tentou extrair o câncer, que era a corrupção, matando junto o paciente, chamado Brasil. Claro que ele não fez isso conscientemente, porque ele não era um governante, ele era um juiz. O juiz não governa, o juiz ele julga conforme as leis e ele precisa ser provocado para fazer aquilo, não faz por iniciativa própria. Mas quando o Sérgio Moro, por exemplo, e a Operação Lava Jato, que era bem intencionada, desbarataram as grandes construtoras brasileiras como a Odebrecht, o que foi que aconteceu? Aconteceu aquilo que muitos de nós temíamos. Vamos punir os corruptos, mas vamos manter as empresas, vamos manter os empregos. Mas não, foi tudo destruído. A indústria de engenharia pesada brasileira foi destruída, foi desmontada. O trabalhador da construção civil ou ficou desempregado ou ficou com muita dificuldade de trabalhar. A renda dos fornecedores pequenos para essas grandes empresas acabou porque elas eram empresas satélites. Grandes projetos como a refinaria que vinha aqui para o Nordeste, para o estado do Ceará, foram adiados. Grandes obras de engenharia como Belo Monte foram interrompidas antes do tempo. Grandes projetos de infraestrutura que envolviam o programa Minha Casa Minha Vida não foram feitos da dimensão que poderiam ter sido feitos. E também existe um fator psicológico. Eu sei que existiu corrupção na Petrobras. Eu sei que existiu corrupção nas Olimpíadas, na construção dos estádios.
Eu sei que existiu corrupção na Copa do Mundo, sei. Mas em economia existe uma coisa chamada psicologia de massa. Tem a corrupção, que tem que ser combatida, claro, mas também tem a divulgação da corrupção. Quando os jornais do mundo inteiro ficavam dizendo que o Brasil era corrupto, que Lula era corrupto, que Dilma tinha problemas, que a Petrobras estava sendo espoliada, ou que teve desvios na Copa do Mundo, ou que teve problemas com as Olimpíadas, os investidores estrangeiros fugiram do Brasil, tiraram seus capitais e aplicaram em outros países, gerando fuga de capitais. Indústria pesada de engenharia parada, empregos sendo destruídos na construção civil, investidores estrangeiros fugindo do Brasil, capitais sendo direcionados para outros países, enfraqueceram a economia do Brasil, enfraqueceram o emprego dos brasileiros, enfraqueceram a perspectiva brasileira, gerando fome, gerando desespero, gerando desemprego que gira em torno de milhões de desempregados, gerando tudo isso. A intenção de Sérgio Moro foi boa? Foi. Mas, na prática, o que foi que ele fez? Ele desintoxicou o Brasil da maneira errada. Porque prender Lula, do ponto de vista jurídico, estava certo, mas do ponto de vista da psicologia de massa, como foi que o trabalhador brasileiro entendeu aquela prisão? Ele entendeu que o seu símbolo, o seu herói, o retirante nordestino lá de Pernambuco, que virou sindicalista, que virou presidente, não tinha mais forças morais, era corrupto, por isso estava preso. E assim os brasileiros permitiram desmantelamentos, por exemplo, nos órgãos de representação do próprio trabalhador. Nós permitimos que o governo Temer destruísse os sindicatos. Nós permitimos que o governo Bolsonaro acabasse com o Ministério do Trabalho sem dizer nada. O Ministério do Trabalho acabou. E nós não dissemos nada. Por que ninguém disse nada? Se você é trabalhador, se eu sou trabalhador também. Porque nós ficamos perplexos com as corrupções de Lula, que foram aventadas por Sérgio Moro. E até aí, do ponto de vista ético de Sérgio Moro, ele não estava errado, mas as consequências para os brasileiros é que foram ruins. Quando é que Moro erra? Sérgio Moro erra quando ele deixa a Operação Lava Jato, quando ele deixa de ser juiz federal e, por ambições políticas, assume o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. Porque um juiz não é para ser uma figura pública, o juiz é para ser uma figura reservada. O juiz não é para fazer propaganda política, o juiz é para ser uma figura que tem isenção, para que ele possa julgar. Então, até determinado ponto de sua carreira, Moro estava indo muito bem. Mesmo quando liderou a Operação Lava Jato e disparatou muitos esquemas, não só do PT e de Lula, mas de muitos outros governantes, tanto da direita quanto da esquerda, do ponto de vista ético, moral e até legal, da letra da lei, estava indo relativamente bem. Ele erra quando ele deixa de ser juiz, Moro não é mais juiz, e passa a ser político, assumindo um posto político no governo Bolsonaro como ministro da Justiça. A partir desse ponto, ele é obrigado a deixar a Operação Lava Jato, e aí vem uma força-tarefa substituta, que inviabilizam a própria operação, que hoje se acabou. Existe só de nome, mas não tem mais a mesma força. Não consegue mais resgatar os desejos de anticorrupção para a qual foi criada. O Moro, que foi ministro de Bolsonaro, acabou brigando com o Bolsonaro, acabou deixando o ministério, não é mais juiz, não é mais ministro, e nem foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, que era a sua missão final. Hoje, Moro é apenas um cidadão comum, tendo os seus atos sendo questionados por autoridades poderosas, como o Supremo Tribunal Federal. Mas é importante dizer que Moro não foi desonesto
por ter julgado os processos em Curitiba, porque isso ele recebeu. Ele poderia até ser incompetente para isso. Incompetente no direito não significa dizer que ele não saiba fazer, não. A linguagem jurídica, incompetência significa dizer que ele não era o fórum competente para resolver, que um processo de Lula deveria ter sido julgado no Distrito Federal e não no Paraná, entende? É por isso que os atos dele podem ser anulados. A decisão que causou perplexidade atual não é porque Lula seja inocente ou porque seja culpado, não é porque o processo ele foi errado desde a sua origem. Errado porque você é de Paracuru e você tem que ser julgado no foro de Paracuru. Mas aí eu vou te julgar no foro de Camusim. Está errado. Ou se você é culpado ou se você é inocente, o processo de Paracuru tem que ser em Paracuru. Se eu fizer o processo de Paracuru em Camusim, tem um vício de origem, um erro de origem. Então, a condenação de Lula foi anulada com base nesse argumento. Isso não significa dizer que Lula não tenha praticado corrupção, só que, assim, uma coisa é Lula ter praticado corrupção passiva nos escândalos das Olimpíadas, nos escândalos da Copa do Mundo, ou na própria Petrobras, ou junto a grandes obras de construção civil e edificações, como a construtora Odebrecht, certo? A outra coisa é você julgar o mérito completo apenas por detalhes, como um triplex, que não vale nada, ou um sítio, que não vale nada, se comparado a toda a riqueza movimentada. Sítio e triplex são apenas argumentos para que aquele que está desenvolvendo o processo ele possa alcançar aquela figura poderosa, mas não significam nada. O que é um triplex diante da bilionária Petrobras? O que é um sítio diante das grandes obras de engenharia que permitiram a construção de estádios, de arenas, certo? Essa é a visão amadurecida. Lula foi grande, mas não foi santo. Moro foi grande, mas errou ao deixar de ser juiz. O Moro era para ser juiz federal até hoje. Se ele tivesse mantido juiz federal, ele não tivesse sido vaidoso, ele não tivesse sido ambicioso para assumir a política e o poder político, como ele fez, ele teria sido indicado pelo próprio Bolsonaro para assumir, como assumiu agora outro ministro, o Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, Moro estaria no Supremo Tribunal Federal e o processo de Lula não seria, ou dificilmente seria anulado, porque os ministros do Supremo dificilmente votam contra os seus pares, e ele teria mantido intacta a sua carreira jurídica. Entende? Então, o que Moro fez, na verdade, foi um erro estratégico. Não estou dizendo aqui que ele cometeu insanidades ou corrupção. Não foi insanidade nem corrupção. O que Moro fez foi, na prática, matar empregos, sem querer, mas ele fez, e matar a si mesmo, quando ele tentou dar um salto maior do que as pernas dele comportavam. Certo? De todos os nomes citados, talvez o menos corrupto seja o de Sérgio Moro. Porque se por acaso houve erros ou vícios no seu processo, isso não partiu dele, isso partiu de outras pessoas. O que partiu dele foram iniciativas que envolvem vícios chamados vaidade, arrogância. Mas eu não posso dizer que Moro assumiu plenamente uma conduta indecorosa. Certo? Quem vai julgar o mérito das ações dele são seus pares, são pessoas ligadas ao poder judiciário, né? Tá certo? Mas isso pode beneficiar Lula? Já beneficiou. Moralmente, a força moral é muito importante para o cenário político, macro-político, já trouxe condições. A força moral, diferente da força econômica, ela é muito sutil, né? Mas ela existe. Então, Lula, apesar de ser considerado por muitos brasileiros corrupto ou impostor, mas hoje ele tem força moral, por exemplo, como ele está fazendo agora, para ir buscar vacina
para negociar a vacina na China e na Rússia. Ah, professor, ele não é para fazer isso, não. Quem é para fazer isso é o presidente da República. Quem é para fazer isso é o chanceler, que é o ministro das Relações Exteriores, ou então os governadores do Estado. O que Lula está fazendo? Porque ele recuperou parte da sua força moral. E Rússia e China, eles eram aliados históricos do Brasil e de Lula. Então, Vladimir Putin e o premier chinês acreditam que um dia Lula pode voltar a ser presidente. E com essa perspectiva, não é nem coisa concreta, apenas a perspectiva, eles podem ajudar Lula a trazer vacinas para o Brasil, beneficiando brasileiros. Entende que a política é um grande jogo de xadrez, que não se trata apenas do bem e do mal, do certo e do errado, do corrupto e do honesto, mas é um macro cenário. É como você lê o catecismo quando criança e lê a Bíblia completa quando adulto. Se uma criança for ler o Velho Testamento e tiver a querer interpretar aquilo tudo, ela vai se desesperar. Assim é o poder, tá bom? Espero ter feito uma análise que possa, de alguma forma, amadurecer os nossos pensamentos. Preciso encerrar essa reunião, mas daqui a 2 minutos nós voltamos, porque temos aula até às 17 horas e ainda vou passar uma atividade para vocês. Até daqui a 2 minutos.